E aí, pessoal do nono ano, tudo bem? Quem fala é o professor André e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, estudando aí, pessoal, a oração subordinada substantiva reduzida, tá? Que a gente vai separar em dois estudos. Professor, não tinha acabado já as orações subordinadas substantivas? Sim, elas terminaram, mas a gente tem aí um complemento, que é uma outra forma que essas orações subordinadas substantivas podem aparecer também, tá? Então, basicamente, o que são essas orações reduzidas, pessoal? São aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem os verbos nas suas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Então, prestem atenção. Aí, lembra que nas orações subordinadas substantivas nós tínhamos as conjunções que e se. Por exemplo, é importante que estejamos atentos à capa de um livro. Então, esse que eu conseguia substituir por isso. Aí essa é a conjunção integrante. Nas orações reduzidas, essa conjunção que e se não aparecem, tá? E os verbos, pessoal, vão estar nas suas formas nominais. O infinitivo são aqueles verbos terminados em ar, er, or, ir. O gerúndio, que é aqueles verbos terminados em NDO, que nem estudando, lendo, falando. E o particípio, que são os verbos terminados em ado, ido, falado, ido, por aí vai, tá? Nós vamos estudar apenas as orações reduzidas por infinitivo, tá? Pois as orações subordinadas substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo. Então fiquem tranquilos em relação a isso, tá? Bom, são assim diferentes as orações desenvolvidas, que são aquelas que nós estudamos anteriormente, que são introduzidas por um pronome ou conjunção. Então aí nós temos aquela conjunção que e se, né? Que são formados por um verbo no indicativo ou no subjuntivo, que aí nós temos esse verbo conjugado. Então estudaremos por enquanto apenas as orações subordinadas substantivas reduzidas por infinitivo. Então nessa primeira aula nós vamos estudar as três primeiras, que são a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta, tá? Agora temos que atentar a alguns detalhes, tá? Nas orações reduzidas, os verbos também podem aparecer no infinitivo pessoal, ou seja, eles conjugados em número e pessoa, tá? Não só na forma infinitiva terminada em ar, er, or ou ir. Eles podem estar flexionados também. Então, prestem atenção nisso. E as orações reduzidas de infinitivo podem ser ou não iniciadas por uma preposição, que vai depender aí da função sintática da oração subordinada, beleza? Então, primeira oração subordinada que nós temos aí é a subjetiva, que é aquela que dá a função de sujeito. Lá na oração desenvolvida, veja lá, nós tínhamos é essencial que você compareça no evento. Então, é essencial, oração principal. Olha aqui a conjunção que e o restante da oração subordinada. Aqui nós temos o verbo conjugado. Como que fica essa oração na reduzida? Copie a oração principal normalmente. É essencial. Faço a pergunta: quem é essencial? Você tem a resposta? Não. Você não acha o sujeito aí na oração principal. O sujeito vai estar na oração subordinada, que olha, vai estar introduzida aí pelo verbo no infinitivo. Olha lá, comparecer. Termina em ir. Então está no infinitivo. Então, comparecer no evento faz a função de sujeito. Então, como que eu classifico essa oração? Comparecer no evento. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tá? Percebeu que aqui eu tenho o que? Aqui eu não tenho. Se não tem, pessoal, ela vai ser reduzida. E a substantiva sempre vai ser de infinitivo. Lembrando que o verbo pode estar flexionado em número ou pessoa. Agora, na oração subordinada substantiva objetiva direta, é aquela que eu pergunto o que para o verbo, né? Lá na oração desenvolvida nós tínhamos: os alunos não sabiam que era o dia de prova. Então, os alunos não sabiam. Oração principal. Aqui nós temos o que inicia a oração subordinada lá na desenvolvida, que nós já estudamos. Quem não sabia, pessoal? Os alunos. Então, alunos, sujeito. Os alunos não sabiam o quê? Que era dia de prova. Função aqui de objeto direto. Como que fica na reduzida? Os alunos não sabiam.
Opa, oração principal, tranquilo, né? Só copiar. Agora, o verbo vai estar no infinitivo. Os alunos não sabiam ser dia de prova. É estranho? É, mas é possível, tá, pessoal? Então, esse ser aqui está no infinitivo. O que os alunos não sabiam? Ser dia de prova. Então, você consegue responder a pergunta o que. Se fez a pergunta com o que sem preposição, você tem a função de objeto direto. Como que eu classifico essa oração, pessoal? Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. E a última da aula de hoje, oração subordinada, substantivo, objetiva e indireta. É aquela que utiliza a preposição para fazer a pergunta. De, com, para, a, por aí vai. Como que fica desenvolvida? O médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. O médico insistiu. Acabou a oração. Essa aqui é a oração principal. Quem insistiu? O médico. Opa, sujeito. O médico insistiu em que, pessoal? Em que nós fizéssemos uma dieta. Então, em preposição. Fez pergunta com preposição. Você tem um objeto indireto. Então, aqui, em que nós fizéssemos uma dieta, é uma oração, subordinado, substantivo, objetiva e indireta. Como que fica na reduzida, pessoal? Veja lá. O médico insistiu em... Terminou a oração. Agora, ó, fazermos uma dieta. Aqui nós temos o verbo no infinitivo, só que ele está flexionado em número e pessoa. Pessoa é nós. Então, primeira pessoa do plural. Então, número singular ou plural, nós temos aqui no plural. Então, fazermos uma dieta é uma oração reduzida de infinitivo. E qual que é a função? O médico insistiu em quê? Em fazermos uma dieta. Então, qual é a classificação dessa oração? Fazermos uma dieta. Oração, subordinado, substantivo, objetivo e indireta, reduzida de infinitivo. Certo? Bom, vamos realizar alguns exercícios da apostila lá no volume 1, na página 80, tá? Essa semana nós finalizaremos o volume 1 da apostila para iniciarmos o volume 2. Número 2. Classifica as orações destacadas. Letra A. Resolver, tentar, análise. Quem resolveu aí, pessoal? Eu. Então tem sujeito. Tentar, análise. Resolvi o que, pessoal? Tentar, análise. Opa, respondi com o que. Então eu tenho a função de objeto direto. Essa oração está reduzida. Está reduzida de quê? Infinitivo. Terminou com ar, o verbo. Letra B. Todos dizem que nasci. Pessoal, quem diz aí? Todos. Então, sujeito. Então a oração principal tem sujeito. Só que todos dizem o quê? Que nasci. Opa, aqui eu tenho o que. Eu tenho a conjunção. Então ela não vai ser reduzida. Ela vai ser normal. Todos dizem o que? Que nasci. Então aqui o que nasci eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, normalmente, para vocês verem a diferença. Aqui eu tenho o que, aqui eu não tenho nenhuma conjunção. Letra C. Todos dizem que sou um bichinho alado. E aí, pessoal, quem diz aí? Todos. Todos dizem o quê? Que sou um bichinho alado. Opa, então completou a pergunta aqui. Perguntou com o que? Tem a conjunção. Então aí você tem uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ela não está reduzida, porque aqui eu tenho a conjunção. Diferente na de baixo, ó. Prefiro usar o metrô. Quem prefere aí, pessoal? Eu. Então, sujeito. Eu prefiro o que? Usar o metrô. Opa, eu não tenho a conjunção que aqui. Então ela está reduzida. Reduzida do que? De infinitivo. Terminou em ar o verbo. Então qual é a função dessa oração aqui subordinada? Usar o metrô. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Certo? Entenderam a diferença de uma para a outra? Beleza.
Atividades lá na página 81 agora, pessoal. Continuando o exercício lá número 5. Leia esta oração e faça o que se pede. O caracol decidiu que se desfaria de tudo de inútil. Na letra A está pedindo para separar as orações do período usando uma barra. Como que a gente separa? Encontramos aí a conjunção, né? O caracol decidiu, oração principal. Que se desfaria de tudo de inútil, oração subordinada. Passo essa, né? E a letra B está pedindo para classificar as orações. Então a primeira oração aí nós temos uma oração principal. O caracol decidiu. Quem decidiu, pessoal? O caracol, sujeito. O caracol decidiu o quê? Que se desfaria de tudo de inútil. Opa, respondi a pergunta o quê? Não usei preposição. Aí eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Por que não é reduzida? Porque eu tenho conjunção. E esse verbo aqui está conjugado. Certo, pessoal? Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Como tarefinha aí para o dia 16, ficam os exercícios 1, 3, 4, 6, 7 e 8 das páginas 80 até 82, tá? São exercícios tranquilos para serem resolvidos. Maioria de interpretação textual e alguns dessa parte de oração subordinada substantiva reduzida. Espero que vocês tenham compreendido a aula. A gente se vê na próxima semana, pessoal. Ou melhor, amanhã, né? Até mais, pessoal.